Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos novamente. Hoje é dia 16 de outubro de 2026, de 2023. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec. Já estou querendo adiantar 3 anos. Então, amigos, estamos aqui, como todas as segundas-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso encontro marcado. Procuramos trazer um tema para a nossa reflexão, para o nosso refazimento íntimo, e nós vamos cumprimentando os amigos que vão chegando, os amigos encarnados, os amigos desencarnados, os benfeitores espirituais da nossa casa espírita, mas aproveitamos também para cumprimentar aqueles que vão nos assistir depois, através dos nossos canais do Facebook, do YouTube, do Instagram, do Telegram. Então, sinta-se fazendo parte dessa família. Boa noite, Sueli Reis, Vicente Gimenez, Anne Eliane, Roseli Martins. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Lembrem, assim, que aquele que desejar, coloque agora o seu copinho ou a sua garrafinha de água. Ao final, ela será magnetizada. Ao final, nós receberemos o passe magnético espiritual. E aqueles que nos assistirão depois também façam assim, com muita fé, com muita confiança, porque os emissários divinos estarão acolhendo as necessidades de cada um. Boa noite, Eliane Galindo, diretamente de Caruaru, Pernambuco. Que bom, estamos aqui juntos. Arnaldo Reis, diretamente de Boston, Estados Unidos. José Roberto Araújo, essa família Araújo também tão querida, tão especial. Boa noite, Inês Luchese. Então, amigos, estamos aqui preparando o nosso ambiente. Faltam apenas um minutinho para as 20 horas e nós vamos iniciar com uma, é, com uma mensagem do livro Vinha de Luz. Mas eu vou aproveitar nesse momento e vou pedir uma ajuda rapidinho aqui aos universitários. Então, por favor, alguém aqui pode vir me dar um apoio aqui logístico? Então, amigos, nós vamos abrir uma mensagem do livro Vinha de Luz, Emmanuel, Francisco Cândido Xavier. Vamos abrir aqui numa mensagem para que nós possamos refletir. Abrimos aqui na mensagem 104 do livro Vinha de Luz. Nos mesmos pratos, nos mesmos pratos. A mensagem de Mateus, a mensagem de Mateus, no capítulo 4, só um minutinho, por favor. A mensagem aqui de Mateus, capítulo 26, versículos 23, e a mensagem diz: E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Vejam, amigos, antes de lermos a mensagem de Emmanuel, como é importante nós compreendermos a cultura daquela época. E mesmo hoje, naquela região, é costume as pessoas comerem com as mãos e eles comem colocando a mão no prato, dividem o alimento. E Jesus ele fala com relação a esse momento, dizendo, e ele respondendo disse, ele quem? Jesus, respondeu aos amigos que ali se encontravam, o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Por isso que Emmanuel dá o título da mensagem, Nos Mesmos Pratos.
E ele comenta assim: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do mestre poderiam, por si mesmos, efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário. O infrator, mais temível em todas as boas obras, é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente, forte, o que Emmanuel diz. Não obstante, o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, mas também, ou melhor, repetindo para que a gente não se perca, não obstante o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. A mensagem 104 do livro Vinha de Luz. A mensagem prossegue, mas nós já temos material para refletirmos, agradecermos e rogarmos ao Senhor da vida que nos ampare, que nos intua, que esteja sempre nos auxiliando na nossa caminhada. Com gratidão a cada benfeitor amigo, nós vamos dando início a mais esse encontro espiritual, rogando a Jesus que toque os nossos corações para que possamos aprender a lição. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus. Então, amigos que estamos aqui juntos, reunidos esta noite, com muita gratidão, nós vamos iniciando a nossa noite, como a gente faz o nosso encontro ao vivo. Então, às vezes, vem aqueles momentos de entrar alguma coisa que não deveria entrar, mas é assim mesmo. Então, amigos, nós vamos dar início à nossa noite para aqueles que receberam a nossa divulgação. O tema da noite é o menino e o templo. O menino e o templo. Mas antes de iniciarmos a nossa reflexão, nós gostaríamos de lembrar, quando nós fazemos esses encontros espirituais, não é somente com o intuito de aprendermos o conteúdo da doutrina espírita, ou aprendermos o conteúdo do Evangelho, da mensagem cristã, e simplesmente sabermos, decorarmos passagens. Não, o intuito é que nós possamos, a partir do momento que a gente ouve essa mensagem, transformarmos as nossas vidas, refletirmos para pensarmos aonde eu posso melhorar, o que eu posso modificar. Então, esse é o nosso propósito. Para aqueles que sempre têm nos acompanhado, devem ter percebido que nas últimas semanas nós começamos a falar sobre a primeira revelação, sobre Moisés, sobre a vinda do Cristo,
Então, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre a infância de Jesus, porque nós sabemos que muito pouco ficou relatado sobre esse momento do nascimento, a fuga de José e Maria com o menino para o Egito, para se proteger do risco que eles estavam correndo em função de Herodes, que queria destruir Jesus. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre a infância de Jesus e vermos o que nós podemos trazer desse conteúdo. Então, lembrando, o tema é o menino e o templo. Mas a infância de Jesus, ela é marcada por percepções e revelações mediúnicas. Vocês que nos acompanharam esses últimos encontros, vocês viram, desde o momento que estava já, essa programação já estava próxima à vinda do Cristo, vem aquele anjo, conversa com Maria, vem aquele anjo, conversa com José. Nós falamos anjos, mas nós que somos espíritas cristãos, sabemos que, na realidade, não são anjos, porque os anjos, da forma como é colocado aquele anjo com aquelas asas, são espíritos iluminados, espíritos superiores que vêm para nos orientar, para nos intuir. Então, esses anjos, esses espíritos, vieram nessas revelações mediúnicas. E a infância de Jesus ela é marcada por essas percepções, por essas revelações mediúnicas. Anteriormente, como nós dissemos agora, antes do seu nascimento, foram assinalados os sonhos de José, a aparição do anjo a Maria, anunciando-lhe a vinda do Senhor. E de uma forma muito humilde, ela se coloca, Maria, seja feita a tua vontade, eu estou aqui como sua serva para cumprir os desígnios. Então, outros acontecimentos também merecem destaque, como os que nós vamos trazer agora. E nós vamos, logicamente, porque nós apenas trazemos esse conteúdo que já se encontra conosco há 2000 anos. Então, vamos nos socorrer de quem? De Lucas, o evangelista. Lucas, ele, no capítulo 2 do seu evangelho, capítulo 2, versículos 21, ele vem narrando. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto antes de ser concebido. Então, o nome já estava escolhido antes mesmo de Maria ficar grávida. E Lucas vem narrando um episódio que fazia parte da cultura do povo judeu, porque todo menino ele era circuncidado. E Jesus, nós vimos recentemente, só para reforçar, Jesus era judeu. Às vezes a gente esquece desse fato. Então, Jesus ele foi orientado, educado dentro da cultura do povo aonde ele nasceu. E Lucas narra, tinha 8 dias, foram cumpridos aqueles 8 dias, era o momento dele ser circuncidado. Lucas prossegue, ainda no capítulo 2, mais adiante, dizendo: e cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, que está lá a lei, hoje a gente diz Antigo Testamento, é a lei hebraica, a Torá. Então, aqueles judeus seguidores da lei, cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Então, fazia parte
da cultura, levá-lo ao templo para que ele fosse apresentado ao Senhor. Até hoje, alguns irmãos de outras crenças aqui no Brasil fazem isso, levam aquele bebezinho para ser apresentado, porque a religião católica, em geral, tem o batismo, que é logo aquela criança ainda bebê, ela é batizada. Mas outras crenças, esse batismo já é numa fase de adulta, mas eles levam a criança para serem apresentadas ao Senhor. Então, Lucas vem falando, cumpridos-se os dias da purificação. Mas o que seria essa purificação? Também fazia parte da cultura do povo hebreu, e nós vimos, através de um comentário de Joseph Benson, ele era da Igreja Metodista do século passado, um estudioso, um teólogo, e ele fala com relação a esses dias da purificação que aparece em Levítico. Levítico está lá no Antigo Testamento, na Bíblia hebraica. Então, lá em Levítico, no capítulo 12, versículos 1 a 6, eles já passavam essas orientações, cumprindo as leis de Moisés, que durante os primeiros 7 dias, vejam, prestem atenção, a cultura, durante os primeiros 7 dias, toda mulher que teve um filho foi considerada imunda em tão grande grau que quem tocou ou conversou com ela foi poluído. Vejam, o entendimento. Isso é uma cultura de 3.500 anos atrás. E depois desses 7 dias que ela estava completamente imunda, por mais 33 dias ela permaneceu, ainda que em grau inferior, impura, porque não podia, durante todo esse tempo, participar das solenidades do culto público. Acredito que isso chegou até aos nossos dias, porque quando eu era criança se falava muito, quando a mulher tinha um filho, falava que ela tinha que ficar de resguardo, e eram 40 dias de resguardo. Então, vejam, aquela cultura de 3.500 anos atrás, em média, até os nossos dias. Então, a mulher, ela só poderia participar de alguma solenidade depois de 40 dias, que ela já era considerada, que ela já não era mais uma pessoa impura, imunda. E, voltando a essa reflexão, voltando ao que Lucas vem narrando, ele nos diz que havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. E este homem era justo e temente a Deus. Então, era aquele homem justo, era um homem honesto, decente e que respeitava, tinha muita fé. Esperando, esse homem ele estava esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Vejam, e o Espírito Santo estava sobre ele. Nós podemos aqui, porque já falamos isso várias vezes, que a Bíblia ela tem 70 faces. Os judeus eles falam isso, tem 70 faces. A forma como nós podemos interpretar, nós espíritas, se o Espírito Santo estava sobre ele, naquele momento, ele estava mediunizado. E fora-lhe revelado, então veja, ele estava mediunizado, e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, isso é Lucas narrando, que ele, o Simeão, não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. O Cristo, o que quer dizer Cristo? Cristo quer dizer ungido, que foi investido de autoridade. Então, o Cristo, Simeão, ele tinha essa expectativa,
porque já havia sido revelado para ele, pelo Espírito Santo, que ele não morreria antes de ter visto o Cristo, de ter visto o ungido, podemos dizer, o escolhido, o emissário, aquele que veio representando o Pai. E pelo Espírito, Simeão foi ao templo. E quando os pais José e Maria, trouxeram o menino, Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, então, Simeão, tomou Jesus em seus braços e louvou a Deus e disse: Vejam, amigo, antes de repetir o que Simeão fala, como é belo esse conteúdo que nós temos a oportunidade de beber dessa fonte. Quando nós pegamos o Evangelho, quando nós pegamos tanto o Antigo quanto o Novo Testamento, essas passagens tão belíssimas, muitas das vezes tão poéticas, então isso fortalece as nossas almas. E Simeão pega Jesus nos braços. Veja, que maravilha! Esse Espírito teve a oportunidade, Espírito encarnado, de pegar nos braços Jesus. E aí ele diz: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação. E aqui também tem um trocadilho, porque Yahvé, Jesus, quer dizer, tanto pode ser salvação, tanto que quando Jesus diz a salvação entrou na casa do... Ai, daquele... Agora me fugiu aquele que queria tanto ver Jesus, que estava lá no... Zaqueu. A salvação tem um duplo sentido, porque a salvação era ele, Jesus, traduzida a palavra salvação, e também o lar agora de Zaqueu havia recebido essa mudança espiritual. Então, Simeão ele diz, se dirigindo a Deus: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Vejam, aqui Simeão não diz somente para um povo. Preparaste para todos os povos luz para alumiar as nações e para a glória de teu povo Israel. É lindo esse encontro entre Simeão e Jesus ali dentro do templo. De modo semelhante, também a Ana profetiza, ela estava ali no templo também, nesse dia que José e Maria levam Jesus para apresentarem ao Senhor. E a profetisa, vejam, Lucas, essa tudo é narrativa de Lucas. Ele faz uma maneira para poder comprovar os fatos. Naquela época não existia RG, CPF, não existia nada disso. As pessoas eram conhecidas pela família, pela cidade onde nasceu. Então, Lucas vem dizendo que, da mesma forma que Simeão está ali louvando aquele momento tão especial, Ana profetiza. E aí, como que Lucas vai identificar essa profetisa? Ele diz ela de idade avançada, que vivia no templo. Deu graças a Deus quando viu Jesus, afirmando ser ele o que todos esperavam para a redenção de Jerusalém. Ana também profetiza, profetiza, era o quê? Uma médium ali que também percebeu que aquele menino era especial. Então ela dá graças a Deus, dizendo que ele seria a redenção de Jerusalém. Mas o evangelista prossegue, Lucas, na realidade, Lucas não conheceu Jesus.
toda a narrativa de Lucas foi através, principalmente de Paulo, que também não conheceu Jesus diretamente. Mas Lucas, que foi um médico, um homem instruído, ele traz essas narrativas de ouvir dizer, porque toda a cultura era muito oral. E ele prossegue dizendo agora, no capítulo 2, versículos 36, dizendo: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel. Então ele identifica a Ana como a filha de Fanuel. Quem era o Fanuel? Da tribo de Asser. Esta, diz Lucas, já era de idade avançada e tinha vivido com o marido 7 anos, desde a sua virgindade. Então, desde jovem, porque aqui nós temos que compreender também a palavra virgem, quer dizer jovem. E ela casou, mas o marido morreu. Então, ela viveu somente 7 anos com esse marido. E ela era viúva de quase 84 anos. Vejam, ela viveu bastante naquela época, quase 84 anos, diz o evangelista. E não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns e orações, de noite e de dia. Ela ficou viúva, tinha uma mediunidade, se tornou uma profetisa, se dedicava ali ao trabalho religioso. E ela era filha do Fanuel. O que significa esse nome, Fanuel? Face de Deus. E a tribo Elifanuel, o pai dela, que fazia parte da tribo de Asser, segundo a Bíblia, é um dos 12 filhos de Jacó, e resultado de sua união com Zilpa. Então, o Asser, o Fanuel, que era pai da Ana, fazia parte da tribo de Asser. Asser era um dos 12 filhos de Jacó. Mas o Jacó, ele teve o Asser com a Zilpa, que era criada de Lia. E o Asser, ele era um dos fundadores se dividiu em 12 tribos, os 12 filhos de Jacó, 12 tribos de Israel, e o Asser, a tribo de Asser, tinha o nome dele, o mesmo nome. E a Zilpa, que era criada da Lia, a Lia era prima do Jacó, que isso era muito costume até hoje em dia, era prima do Jacó e foi a primeira esposa do Jacó. Porque, na realidade, o Jacó, só para que a gente tenha um pouquinho mais de lembrança desses episódios, o Jacó, ele queria casar com a irmã da Lia, mas o pai disse: olha, você vai ter que primeiro casar com a Lia e depois eu deixo você casar com a outra. Então, era costume também eles terem filhos com as criadas. Então, na realidade, o Asser era filho não daquela primeira esposa, mas filho da Zilpa, que era criada da esposa. Então, vejam, como é que é importante a gente compreender essa cultura. Hoje a gente ficaria, assim, no Ocidente, chocados com essa possibilidade. Mas, naquela época, era normal. Então, Lucas vem dizendo: tendo chegado a Ana, voltando a Lucas, a Ana profetiza lá no templo, tendo chegado na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava do menino a todos os que aguardavam o resgate de Jerusalém. Acredita aqui resgate, porque nós temos que lembrar que essa época o povo daquela localidade, daquela região, os hebreus, que depois passaram a ser os judeus, eles viviam sob o jugo romano. Então, era o sonho de todo aquele povo se libertarem. E ela dava graças a Deus e falava para todos que ali estavam com relação a quem era aquele menino.
Então, amigos, a despeito da indiferença, das críticas ferinas que o Cristo e seus auxiliares diretos têm recebido ao longo dos séculos, sabemos que o amor do Senhor por todos nós está acima dessas pequenas questões. É tanto que ele nos ensinou, dizendo: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Amei e ama, mas nós ainda temos muita dificuldade, ainda vemos muitas separações, não conseguimos ainda compreender que todos nós somos irmãos em humanidade. Cedo ou tarde, a humanidade reconhecerá a excelsitude do seu espírito, o seu extremado amor e a sua orientação maior. Porque até entre o povo onde ele nasceu, eles não conseguiram aceitá-lo. Não conseguiram compreender que aquele era o Messias tão aguardado. Mas a propósito esclarece o Espírito Emmanuel. Emmanuel, no livro Antologia Mediúnica de Natal, esse livro tem mensagens de diversos espíritos. E o médium Francisco Cândido Xavier. E no capítulo 69 do livro Antologia Mediúnica de Natal, que fala sobre a vinda de Jesus, essa mensagem de Emmanuel. E ele diz: debalde quer dizer em vão, inutilmente, debalde os escritores materialistas de todos os tempos vulgarizaram o grande acontecimento, ironizando os altos fenômenos mediúnicos que o precederam. E nós sabemos que muitos irmãos nossos de outras crenças não conseguem compreender esses fenômenos que aconteceram ali. Tem dificuldade. As figuras, diz Emmanuel, de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas, maliciosas, mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. Porque Jesus, nós sabemos, é o nosso governador espiritual, mas ele se utilizou, acredito eu, de milhões de espíritos para poder formatar todo o planeta. Até hoje, ele conta com milhões de espíritos cuidando de toda a natureza, auxiliando na sua obra. E essas figuras que se encontram citadas no Novo, no Antigo Testamento, foram figuras importantíssimas nessa contribuição para que a mensagem do Cristo pudesse chegar até nós. Mas nós sabemos que a infância de Jesus tem muito pouco e a parte também dele da adolescência também são narrativas, porque os evangelistas, inclusive, eu acho que é João, que ele diz que precisaria de livros que tomariam toda a terra para contar tudo que Jesus fez. Então, eles se ativeram a fatos que eles julgaram mais importantes. Mas, aos 12 anos, Jesus surpreende a todos, inclusive a seus pais, quando dialoga com os doutores da lei. E, mais uma vez, Lucas fala sobre esse episódio, no capítulo 2 ainda, versículos 41 a 47. Ele vem narrando: ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa da Páscoa, que é uma festa completamente diferente depois do que os cristãos copiaram
Não tem nada a ver a festa da Páscoa dos judeus com a festa cristã, que inclusive inventaram até um coelhinho e chocolates, ovos de Páscoa. Mas Lucas vem dizendo, todos os anos os pais iam a Jerusalém na festa da Páscoa. E tendo ele, Jesus, já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. Foram à festa, já estavam regressando, era distante, imagine aquela dificuldade para ir, e regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais, pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Porque foi aquela caravana, vários amigos, familiares, vizinhos, que na realidade eram quase todos parentes, porque eram aquelas aldeias que eles acabavam casando entre si. Então, Jesus, já com 12 anos, José e Maria não se preocuparam, acharam que ele tivesse lá ali junto com algum daqueles amigos familiares. E já tinham um dia de viagem quando eles procuram Jesus entre os parentes, entre os conhecidos, e cadê Jesus? Eles não encontraram. E como não o encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo. Vejam que angústia que José e Maria devem ter sentido, porque não foi logo de imediato. Chegaram lá, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ele ouvia os mestres, mas também os questionava. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Prossegue Lucas. E sua mãe guardava no coração todas essas coisas e crescia Jesus em sabedoria e em estatura. Sabedoria em altura, mas estatura também moral e em graça para com Deus e os homens. E aí, amigos, o menino se fez homem. Aquele menino permanece a incógnita para os historiadores e para todos nós. Os acontecimentos da vida ocorridos entre os 13 e 30 anos, aproximadamente. Existem muitas especulações, mas sem nenhuma comprovação efetiva. E Emmanuel, mais uma vez, no livro A Caminho da Luz, no capítulo 12, quando ele trata da vinda de Jesus, tem um item que fala sobre o Cristo e os essênios. Então, Emmanuel ele esclarece. Há quem o veja, veja quem? Há quem imagine Jesus entre os essênios, aprendendo as suas doutrinas antes do seu messianismo de amor e de redenção. Então, lembrando, os essênios, eles eram uma comunidade religiosa judaica que existia no tempo de Jesus, porque haviam várias seitas, e os essênios faziam parte de uma comunidade religiosa judaica, viviam apartados da sociedade. E acredita-se, alguns, que os essênios foram muito ativos entre os séculos 2 a.C. e um século depois, o século I depois de Cristo. Mas eles não são mencionados na Bíblia. Depois eles desapareceram. Então, alguns acreditam que Jesus, dentro desse período de 12 aos 30 anos, que ele fazia parte dessa comunidade. Por isso que ele, quando ele traz a sua manifestação, é porque ele tivesse aprendido entre os essênios. É isso que Emmanuel vem comentando. E Emmanuel, veja que coisa interessantíssima,
Porque Emmanuel diz assim, as próprias esferas mais próximas da Terra, que pela força das circunstâncias se acercam mais das controvérsias dos homens que do sincero aprendizado dos espíritos estudiosos e desprendidos do orbe, refletem as opiniões contraditórias da humanidade a respeito do Salvador de todas as criaturas. Então, Emmanuel diz que, mesmo entre os espíritos que estão em volta da Terra, aqueles que não têm uma compreensão, que não são espíritos estudiosos, eles também se iludem com essas informações equivocadas. E ele diz, o benfeitor, o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênicas, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu, desde os tempos longínquos do princípio. Porque, amigos, vejam, Jesus, quando o planeta ainda era aquela esfera flamejante, ele já era um espírito puro. Deus o escolhe para ser o responsável pelo planeta. Então, por que ele iria precisar conviver dentro de um grupo religioso para aprender e vir trazer a sua mensagem? É isso que Emmanuel diz. Apesar da cultura essênica, mas ele não necessitou dessa contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, repetindo o que Emmanuel diz, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Paz a todos. Então, amigos, estamos aqui nesse momento espiritual, aproveitando para cumprimentar a Aline Bragança, do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, Aline. Eu acho que é a Aline. Aline, coloque aí para eu ter certeza. Você é a Aline, amiga da Vanessa? Porque pela foto eu estou achando parecida. E eu estou em dúvida, mas eu estou achando que seja a amiga da Vanessa. De qualquer maneira, sinta-se muito bem-vinda aqui. Quem aqui ainda não colocou seu copinho, a sua garrafinha de água, aproveitem, enquanto eu aproveito para lembrar algumas coisinhas. Um abraço aqui para a Eudócia, para a Flávia Soares, para a Rita de Cássia, quem mais aqui? Para a Marta Verso Rosa. A Marta está dizendo que, como é que é? Que está muito, que está chovendo, uma chuva forte de vento e granizo. E a Marta está pedindo orações pelo netinho. Marta, coloque aí uma garrafinha de água para ele ir tomando, depois que nós terminarmos aqui a nossa live, ou se ele não estiver aí com você, procure avisar a mãezinha dele, para que providencie uma garrafinha de água. Depois, se você desejar, encaminhe o nome dele para a reunião de amanhã de tratamento. Eu, ao final, vou passar o número do WhatsApp para você colocar, encaminhar o nome dele, e nós vamos, a partir desse momento, pedir à benfeitora Sheila e a Meimei, dois espíritos tão amorosos, tão maternais, que posso estar aí juntinha aí do Pedro Cordeiro, envolvendo para que ele possa se recuperar o mais rápido possível. Então, vamos ver aqui se tem mais alguém para a gente cumprimentar. E nós vamos lembrando
que amanhã, terça-feira, 20 horas, nós temos o nosso estudo do Evangelho, ao vivo pelo Facebook, pelo Instagram, e de 8h30 às 9h30 da noite, não é ao vivo, é à distância, nós temos a nossa reunião de vibração, que é uma reunião de tratamento. Boa noite, Cirlei, seja muito bem-vinda também. Saudades. Então, a Aline não me respondeu, mas depois eu vou perguntar, então, a Vanessa se a Aline Bragança é a Aline que eu estou imaginando que seja. Então, amigos queridos, para aqueles que neste momento sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se confiantes, mantenham-se em sintonia, mesmo aqueles que vão nos assistir depois, participem deste momento com muita fé, com muita esperança, certos de que o Pai vela por cada um de seus filhos. Mas para os que estão agora conosco e que sentem que têm condições de doar, vamos fazer uma grande rede de doação. Jesus conta conosco. Vamos fechar os nossos olhos, vamos visualizar o nosso planeta Terra, resplandecente, iluminado. A paz se manifesta em cada recanto do nosso orbe. Todas as nações se confraternizam. O sentimento de fraternidade, de respeito, de tolerância, de amor, tocam os corações de todos os que aqui habitam, encarnados e desencarnados. Não vamos nos prender ao momento de dor, de tristeza, de sombras. Vamos imaginar o nosso planeta pacificado. Vamos imaginando o nosso planeta unido, todas as nações se respeitando, utilizando a palavra, utilizando a troca para que possa haver um país, uma nação, um planeta aonde o amor prevalece. Porque, como nos ensina Pedro, o apóstolo, o amor cobre a multidão de pecados. Sejamos nós como aquele beija-flor que não se importa com as críticas, mas molha suas asinhas para apagar o incêndio na floresta. Sejamos nós os pacificadores. Sejamos nós aquele que, aonde chegarmos, transformamos o ambiente através das nossas ações, das nossas palavras, sentimentos e pensamentos. E nós vamos vibrando muito amor, muita proteção e muita paz para todos os lares, para todas as famílias, percorrendo junto com os emissários divinos os leitos dos hospitais, as UTIs, as instituições coletivas, as ruas, e aonde houver um irmão enfermo, conflitado, sofredor, as nossas vibrações de amor se transformam em gotículas de cura e vão sendo derramadas sobre cada um desses irmãos. Com muita fé, com muita confiança, com muita esperança. Juntos, nós magnetizamos as águas que foram colocadas com esse propósito, transformando molécula a molécula na medicação adequada para as necessidades individuais. Com muita fé, com muita confiança, nós vamos visualizando as águas sendo transformadas da mesma forma que Jesus, com o seu amor, curou a tantos.
Da mesma forma que Jesus ofereceu à mulher samaritana, à beira do poço de Jacó, a água da vida, para que ela nunca mais tivesse sede, juntos com cada representante do Cristo, nós também transformamos essas águas para que possamos descedentar, aliviar, consolar, despertar a fé, a coragem, a resignação, a resiliência, mas com a permissão de Deus, que também possamos levar a cura. Vamos vibrando com muita confiança, com muita fé, com muita esperança. E pedindo aos benfeitores que estão agora junto conosco, pelos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, os benfeitores vasculhando as nossas mentes, vão acolhendo a cada um que nos chega ao pensamento. Confiemos, confiemos no amor que vem do alto sobre nós, sobre os nossos lares, sobre os nossos familiares. Enquanto os benfeitores vão dando continuidade a esse trabalho, as equipes que agora estão conosco, para nos aplicar o passe magnético espiritual, com muita fé, com muita confiança, nós vamos sentindo agora uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça, suavemente. Essa energia de cura penetra através do centro coronário e percorre todos os centros vitais, até o centro plantar. Essa energia que penetra através do corpo perispiritual se expande para o corpo físico, célula a célula, molécula a molécula. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde, de paz. E nós vamos sentindo a cura se manifestando, a cura do corpo, a cura da alma. E nós aproveitamos para louvar a perfeição da obra do Pai, agradecermos por tudo que temos, mesmo os desafios que nos impulsionam ao crescimento, e pedir: Senhor, tende piedade de nós. Conduza-nos, Senhor Jesus, sempre pelo caminho do bem, do amor e da caridade. Que possamos ter uma semana de paz, de bênçãos, que possamos ver, Senhor, em cada atitude nossa, a Tua presença em nossas vidas. Que possamos também, Senhor, estarmos reunidos novamente na próxima segunda-feira, participando desse encontro espiritual.
com gratidão aos nossos protetores individuais, a Jesus, a Deus nosso Pai. Nós encerramos pedindo, Senhor, toca os nossos corações, esteja sempre conosco e suavemente vamos abrindo os nossos olhos, vamos nos situando novamente no ambiente onde nos encontramos, desejando que a doce paz de Jesus permaneça no lar e no coração de cada um de vocês. Muita paz. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Então a nossa querida Aline, lá diretamente de Niterói, amiga da minha filha Vanessa. Seja muito bem-vinda, Aline, que Jesus esteja sempre presente na sua vida. Saudades, um beijo grande. Então, amigos, para aqueles que desejarem algum atendimento fraterno, alguma orientação ou encaminhar algum nome para a reunião de vibração e irradiação, que é toda terça-feira, encaminhe agora. Eu vou passar o novo número do WhatsApp do nosso Centro Espírita para quem desejar encaminhar. Então, anotem aí. O DDD é o 19 e o celular 99 456 4473. 19 é o DDD e o celular 99 456 4473. Até amanhã, com as bênçãos de Deus, mandando um abraço aqui, em particular, para o nosso querido Vicente. Muito sucesso amanhã, Vicente. Que corra tudo bem, que Jesus esteja no comando, e doutor Bezerra de Menezes. E aguardamos vocês. Beijo grande no coração de cada um. A paz de Jesus permaneça junto a nós.